Graças a Deus. Queridos irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Silas, o pastor presidente, em nome de quem quero cumprimentar também todos os pastores aqui presentes, os pastores deste campo e de outras cidades, também o vice-presidente da igreja. E quero louvar a Deus pela vida do pastor Valmir também, Valmir Nascimento, que é um amigo, escritor. E eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor Joabe, um amigo, Deus lhe abençoe, um prazer revê-lo. Fiquei muito grato de estar aqui, pastor Wagner, Deus te abençoe. E também agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui para juntos falarmos a palavra de Deus. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo. Estaremos falando a temática da escola bíblica. 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Estaremos falando do verso 6 ao verso 16. É uma porção pequena e nós estaremos lendo essa porção em nome do Senhor Jesus. Quantos encontraram, diga amém. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero ou presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quem pode dizer glória a Deus? Eu estarei falando sobre vivendo e proclamando a palavra. Queridos, hoje tem muita gente que quer ser pregador e quer ser pregadora, e não há nenhum erro nisso. É bom ser pregador, é bom ser pregadora, mas o pregador vivo, apaixonado por almas, que ama orar e ganhar vidas para Deus, nesse quilate, que é a temática que foi escolhida para essa escola, vivendo e proclamando,
só pode viver com paixão e amor ardente à palavra aquele que na verdade se alimenta dela. Em um pequeno livro que foi escrito por Charles Spurgeon, ele dizia que todo mundo gosta de tomar café, todo mundo gosta de almoçar, todo mundo gosta de jantar, porque é esse alimento que sustenta a vida física. Nós comemos para ter uma vida física estável. E eu quero dizer uma coisa: se você não se alimentar da Bíblia, se você não tiver fome pela Bíblia, se você não tiver ela como alimento do céu, você não vai viver e nem proclamar a palavra como ela é. Há muitos que estão proclamando a palavra como um orador, outros estão proclamando a palavra para o seu crescimento pessoal. Eu quero agenda, eu quero o meu nome espalhado pelo Brasil, eu tenho promessa que vou viajar os 4 cantos, mas ele não tem fome de comer palavra, ele tem fome de ser alguém. E há uma coisa que eu quero dizer esta noite: se vocês analisarem, é importante frisar aqui para os irmãos que a vida do proclamador da palavra, a vida do ministro da palavra, está no alimento saudável que é a santa palavra de Deus. O apóstolo São Pedro, ele deixa bem claro no capítulo 2: desejai ardentemente o leite puro. Criança saudável só se for alimentada com comida saudável. Crente saudável, pregador saudável, teólogo saudável, só se ele tiver fome pela palavra de Deus. Não há como viver e proclamar a palavra se você não tiver fome por ela. Nós queremos a Bíblia como um búzio, nós queremos a Bíblia como uma bola de cristal, nós queremos a Bíblia como uma carta de tarô, nós queremos a Bíblia como um livro para resolver nossos problemas, mas nós não queremos a Bíblia como um livro para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, verso 4, ele porém disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que alimenta o crente na vida espiritual é a palavra. Durante 40 anos, conforme João 6, Israel foi alimentado pelo maná no deserto. Eu quero dizer aqui esta noite: todo crente alimentado pela palavra, ele tem firmeza espiritual, e só pode viver proclamando a palavra, só pode viver anunciando a palavra quem tem fome da palavra. Querida igreja, ademais, é essa palavra santa que o apóstolo São Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 18, ele diz: tomando também a palavra, porque ele diz que essa palavra, ela vem do Espírito Santo de Deus. Escutem, o que sai da boca de Deus é o que nos sustenta. Essa igreja toda aqui em Cuiabá, as Assembleias de Deus no Brasil, elas não são sustentadas pelas bandas e vocais e corais, apesar de terem seus méritos. Elas não são sustentadas por profetas finais de semana. Eles podem surgir com mentiras ou verdades.
A igreja, ao longo de todo o século, ela é sustentada pela palavra de Deus, porque é a palavra que alimenta a igreja. Quem ama a palavra? Quem trouxe a palavra? Levante ela. Só quem pode dar glória a Deus por esta palavra. Só para os irmãos terem uma ideia, imagine o universo, imagine o mundo, imagine a criação. O escritor aos Hebreus, ele diz: pela palavra entendemos que os mundos foram criados, de maneira que aquilo que é aparente veio a existir pelo poder da palavra de Deus e não pelo que se vê. O mundo todo, todos os satélites, planetas, universo, foram criados pelo poder da palavra de Deus. E se essa palavra cria o universo, se essa palavra cria o homem, pois ele disse em Gênesis: haja, apareça, surja. Essa palavra de Deus é ela que nos mantém de pé e mantém a igreja vitoriosa na terra. É por isso que em João 5:24 está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Querida igreja, esta noite eu quero falar sobre isto, vivendo e proclamando a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei meu ministério, foi um período que estava tendo um escândalo em uma grande igreja no Brasil, que eu não vou dizer o nome dela. O líder desta igreja estava sendo acusado pelo maior canal de televisão do Brasil. E quando eu andava pelas ruas, eu feliz por ser um pastor, mas por outro lado as pessoas zombando dos pastores. E eu fiquei meio triste com essa situação. E quando eu me deparei com esta passagem bíblica de 1 Timóteo capítulo 4, Paulo está falando para um rapaz que tem 35 a 40 anos de idade, cheio de doenças. Deus não curou Timóteo. A Bíblia diz que ele tinha frequentes enfermidades. Apesar das frequentes enfermidades, Timóteo era tímido. Ouçam bem, tímido, doente, fraco. E tudo leva a crer que Timóteo precisava de um apoio dos irmãos. Porque Paulo, ele escreve para encorajar esse rapaz. Timóteo, ele tinha uma boa formação espiritual. Porém, quando você abre esse capítulo, escutem bem, que eu vou falar esta noite sobre vivendo e proclamando a palavra. A igreja, escute bem, o texto, ele é muito forte. Por que ele é forte? Porque quando você começa lendo esse texto de Paulo, que é muito pesado, ele começa com uma expressão original, apostesontai. Essa expressão apostesontai, ela quer dizer desvio da fé. Escutem, desvio da fé. Quando você começa o texto, não é alguém falando, não é alguém dizendo, não é alguém escrevendo, é o Espírito Santo falando. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não mente. E a Bíblia diz expressamente o Espírito: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé.
Apostesontai é desvio da fé. Quando Timóteo vai começar o ministério dele, estava acontecendo um desvio de fé tremenda. Doutores diabólicos, teólogos diabólicos, mestres sedutores e enganadores. Ouçam bem, quando Paulo escreve, ele diz o Espírito Santo, a época de vocês é a época do desvio da fé. E é interessante que quando você atenta para esse versículo, Paulo ainda traz um problema. O problema que Paulo traz é espíritos enganadores. E ele também diz doutrinas de demônios. O desvio da fé, ele haveria de acontecer de duas maneiras. Primeiro, espíritos sedutores, ilusão, engano, fabricação, imitação, parecendo ser verdade. Não é fácil pregar quando o povo não quer a verdade. Eu li de um certo autor que o povo só quer a verdade quando a verdade não contradiz o que ele gosta. Por exemplo, se você abre a Bíblia, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer católico, qualquer budista, qualquer espiritualista vai gostar. Mas se eu disser Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e as outras religiões não levam ao céu, ninguém gosta. Eu vou começar. As turbinas só estão aquecendo para nós começar aqui o negócio. Isso aqui não é para pregadorzinho picolé, pregadorzinho de sorvete, pregador que adivinha carteira de identidade, pregador que adivinha nome de pessoas. Eu não estou falando disso. Olhem para cá, Paulo começa dizendo, o Espírito está avisando, o tempo que está vindo aí é de desvios da fé. E quem é que vai promover o desvio da fé? Escute, igreja de Cuiabá, se você pegar o original, para nós sedutores, nenhum pregador falso, ele é fraco. Todo pregador falso, ele consegue ludibriar. Se vocês botarem qualquer pregador do Cuiabá para pregar aqui, até alguns deles, isso acontece também comigo, vocês vão até dormir. Dormem. Agora o pregador do diabo não, eu vou falar do pregador de Deus e do pregador do diabo. O pregador do diabo, ele seduz. O pregador do diabo, ele engana. O pregador do diabo, ele prende. O pregador do diabo, ele convence. Quer ver? Atos 28:30. Paulo está dizendo, depois que eu for embora de vocês, eu não estou falando coisa com coisa, olha, depois que eu for embora, de dentre vós surgirão homens dizendo coisas perversas. E atrairão a muitos. Pregador que anda com essa história, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo é a vida, ninguém quer mais ele hoje. O que atrai são as ilusões. O que atrai é a beleza da oratória. O que atrai é o coaching. A pregação hoje só funciona se tiver teclado, se tiver bateria.
Eu ainda acredito que o pregador que usa a Bíblia no púlpito, Deus fala por ela, porque Hebreus 4:12 diz que ela é viva. Quem ainda crê no poder da palavra? Só quem crê no poder da palavra, diga glória a Deus. Então olhe para cá, o pregador da ilusão, e vocês escutem bem, porque os crentes também gostam dessa marmota. Vocês podem observar que se eu chegasse aqui com 15 minutos de mensagem, e se eu dissesse assim, eu estou vendo um negócio, vocês tudinho ia explodir aqui, mas eu não estou vendo nada. Mas o pregador ilusório, ele faz isso, porque ele não tem compromisso com a palavra. Agora, quem tem compromisso com palavra, não inventa nada, não fantasia nada. Quem quiser venha, quem quiser aceita. João 8:32 diz: conhecereis diga, igreja, conhecereis e a verdade. Olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se desviarão do quê? Da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Mas não é só a doutrina de demônio, a espírito enganadores. Aí olhem para mim. Aí quando eu comecei a achar que ia melhorar, veio um outro camarada de uma igreja que começou a dizer: aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui tem poder, aqui tem autoridade. E um membro da igreja que eu trabalhava, ele saiu da minha cidade, da igreja que eu era pastor, porque ele teve um AVC, a boca dele ficou torta, e ele saiu da igreja, sem me dizer, saiu escondido. Olha como um pastor se decepciona. Saiu escondido e foi para São Paulo, atrás desse pastor. E eu, pastor dele, dentro da igreja. Mas aí as conversas vão saindo e me disseram: pastor, o fulano de tal foi para São Paulo para ser curado. Quando ele adoeceu, eu fui no hospital, orei por ele, botei o óleo, botei a unção, botei o que eu tinha. Mas quem cura não é o pastor Aziel, quem cura é Jesus, e ele só cura quando ele quer. Se o Paulo andava com Timóteo, e o Timóteo, Paulo orou, cura o Timóteo, cura o Timóteo, cura o Timóteo, e aí Jesus não curou Timóteo, aí Paulo foi para a medicina. Timóteo, eu orei, Jesus não te curou, pega um pouquinho de vinho, mistura com água, por causa dessas tuas úlceras. Jesus não curou Timóteo. E quem era que andava com Timóteo? Paulo. Porque ele só cura quando ele quer. Mas eu fiquei muito triste com essa história. Mas tudo bem, eu esperei, eu orei também por ele. Jesus abençoa que ele volte curado. Mas aí eu pensei, se ele voltar curado também, ele vai dizer que o meu ministério não presta. E o ministério que presta é o do outro que está lá. Aí graças a Deus que ele saiu com a boca torta e voltou com o outro lado da boca torta. Porque o pregador que orou por ele piorou, entortou o outro lado da boca. Vira para o irmão e diga para ele: é só quando Jesus quer. Diga aí para ele: é só quando Jesus quer. E eu tenho um recado aqui esta noite: pregadores da ilusão
tem o dia marcado e a hora para a tua ilusão se acabar. Por quê, pastor Ziel? Quando Moisés fez um milagre lá, pegando a água lá do Egito, e ele transforma ela, vira sangue. Os magos fizeram, mas tinha uma coisa que os magos não fizeram: não conseguiam tirar o sangue da água. Olha para cá, os magos no Egito faziam aparecer algumas pragas, mas quando foi um dia, o Egito acabado, eles gritaram: Faraó, dá liberdade a Moisés, porque isso aí é dedo de Deus. Sabe por que eu não sou pregador de ilusão? Porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Olhem para cá. Aí olha o que Paulo diz: irmãos, e eu vou dizer aqui esta noite, senhores pastores que estão sentadinhos aqui, com todo respeito, eu vou dizer aqui esta noite: daqui um dia no Brasil não vai estar fácil para nós sermos pregadores da verdade. Eu estou logo dizendo aqui, porque quando Paulo começa esse texto, ele diz: vai haver um desvio de fé. Mas hoje não é só desvio da fé, hoje é um ataque das autoridades também contra nós. Hoje nós já não podemos pregar dizendo quem é macho e quem é fêmea. Aguenta. Hoje nós não podemos pregar falando nem feiticeiro. Um dia desse quase um irmão lá ia sendo preso por causa disso. Agora a minha pergunta é: você vai viver e proclamar a palavra? Escute. Uma coisa é eu ser pregador de avião, a outra coisa é eu ser pregador da verdade. Uma coisa é eu chegar aqui e botar vocês para pularem e correr. A outra coisa é eu chegar e dizer que Deus fez macho e fêmea, e dizer que Deus defende a família, e dizer que Jesus é quem salva, e dizer que Jesus é quem perdoa. Essa é a mensagem. Olhem, quando eles começaram, aí Paulo diz: tem aí alguns que estão proibindo, lá vai, comida. Não comam comida porque ela é matéria, e matéria é uma coisa maléfica. Segundo, não se casem, porque quando se casam, fazem sexo, e é matéria, e vai gerar mais matéria. Terceiro, as coisas criadas, elas não são boas. Eram as mensagens, além da sedução, além das doutrinas do diabo, além destas coisas, o gnosticismo entrava com tudo isso. Agora imagine, olhe para mim, como é que um jovem como Timóteo, tão novinho, tão sem experiência profunda, aí Paulo olha para ele e diz assim: Timóteo, meu filho, olha como isso é lindo. Paulo olha para ele e diz: Timóteo, eu quero te dizer, vai vir aí uma onda de espíritos enganadores, sedutores. Timóteo, vai vir uma onda de mestres do diabo. Timóteo, vai vir uma onda do gnosticismo. Timóteo, eles vão negar o casamento. Timóteo, eles vão negar a família. Timóteo, eles vão perseguir os crentes. Timóteo, eles vão tentar matar você. Timóteo, eles vão tentar acabar com a tua vida. Timóteo, eles já me perseguem. Você vê o Valmir aqui todo bonitinho, escritor, CPAD, vê o pastor Ziel, o irmão chega na igreja, na hora que eu vou descendo tem um irmão que abre a porta do carro para mim. Aí a pessoa diz: eu quero ser pastor. Queira não. Só se Jesus te botar. Só se Jesus te chamar. Porque olha como é que Paulo vai botar. Eu duvido hoje, se chamar um camarada para ser pastor, apresentando isso aqui que Paulo está apresentando, ninguém quer. Agora na hora que a pessoa chega, eis que eu te digo, Deus tem promessa contigo, Ele vai te levar para os quatro cantos. Quem é que não quer ir para os quatro cantos, irmão? Só não do buraco da sepultura. Mas para viajar o mundo todo mundo quer. Quer ou não quer? Agora olhem para mim aqui. Olhem para mim aqui.
Eu estava passando em uma rua de Londres e eu vi pouca gente evangelizando. De repente eu me deparei com um velhinho na praça, ele com um megafone pregando, 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 e eu não via ninguém dando as horas. Eu encostei perto de uma moça e perguntei para ela: quem é esse senhor? Ela disse: é o único que prega aqui nesta rua de Londres. Ele já foi preso várias vezes, mas ele não se cala. E eu disse: aí, e você está fazendo o que aqui? Eu sou assessora dele, porque se prenderem ele, eu também vou junta. Deus está precisando de homens e de mulheres que não tenham medo de pregar a verdade. Queridos e queridas, aí Paulo diz: Timóteo, falsos pregadores, doutrinas de demônios, proibindo o casamento, proibindo alimentos, proibindo isso, proibindo aquilo. Você quer, Timóteo? Tem dois tipos de pregadores. Diga comigo bem forte: dois tipos. Só quem tem boca bem forte. Dois tipos de pregadores: o notável e o bom. Quais são os dois tipos? Vamos lá, para nunca mais esquecer. Quais são os dois tipos de pregadores? O notável e qual é o outro? Tem pregador que você vê ele todo final de semana, ele está num cartaz. Tá ou não está? Mas isso não quer dizer que ele é bom. Só quer dizer que ele é o quê? Notável. Eu estou dizendo para vocês. Eita, aí prega. Talvez ele é só notável. Olha como é que Paulo começa. Gente, isso aqui é lindo, é o tema de vocês. Olha como é que Paulo começa. Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos. Olhem para cá, olhem para cá. Vocês sabiam, eu não vou explorar isso aqui, mas vocês sabiam quando ele diz propondo estas coisas aos irmãos, é uma voz média. É uma voz média que Paulo está usando. Ele estava dizendo: tu já escutou eu dizendo que tem espírito do diabo? Ele diz: eu já. Tu já escutou eu dizendo que tem espírito do demônio? Ele disse: eu já. Tu já escutou eu dizendo que tem homens com consciências do diabo? Ele disse: eu já. E tu quer ser bom ministro? Não é notável ministro, é o quê? Bom ministro. Olha para cá, igreja, que aqui eu vou começar agora. Ser pastor no inferno é que é o negócio. E Deus não bota pastor para ser notável. Deus bota pastor é para ser bom. E se vocês pegarem um adjetivo kalós, que está aqui, kalós é agradável, kalós é simpático, kalós é atrativo. Olha, propondo estas coisas, que coisas? Aqui Paulo já vinha dizendo, olha para cá, tu está pronto a defender o casamento, Timóteo? Ele disse: eu estou pronto. Tu está pronto para defender o alimento? Eu estou pronto. Tu está pronto para bater de frente com o reino das trevas? Eu estou pronto. Tu está pronto para enfrentar demônio? Eu estou pronto. Tu está pronto para enfrentar doutores do diabo? Ele é: estou pronto, Paulo. Propondo estas coisas aos irmãos, olha para cá, é a voz média. Tire do teu próprio recurso, tire de você mesmo e proponha estas coisas aos irmãos, e assim tu serás bom ministro de Jesus Cristo. Vocês sabiam, olha para cá, igreja, o melhor ministro de Jesus. E aí uma coisa interessante, que eu quero também trazer para a tristeza dos obreiros. Ministro aqui não tem nada a ver com o ministro lá do Planalto.
Ministro aqui não tem nada a ver com gente grande. Ministro aqui é um garçom. Entenderam agora? De crente, lá vem um pastor dizer, é o ministro. É só para me servir a bandeja para vocês. Ministro aqui é a palavra grega que quer dizer garçom para servir os outros. Deus coloca ministro, é para ele servir na terra, servir na igreja, servir aos irmãos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, e para os senhores, e para as senhoras. O bom ministro, igreja, não é o notável. O bom ministro é aquele que se preocupa em pregar isso aqui na íntegra. Vocês querem a verdade de Deus esta noite? Vocês querem a verdade de Deus esta noite? Quem tem profecia, fale como profeta. Quem tem sonho, fale como sonhador. Mas naquele em que está a minha palavra, pregue a minha palavra. Deus só tem compromisso com a palavra. Bom ministro de Deus é quem prega a palavra. Porque só tem uma coisa que salva, só tem uma coisa que liberta, é a santa e preciosa palavra de Deus. Irmãos, observem o que Paulo diz aí no verso 6. Ele diz, olha aí, olha, bom ministro, criado com as palavras da fé. Se você analisar, tem alguma tradução que não vai colocar a expressão criado. Não. Vai aparecer a expressão alimentado. Vai aparecer a expressão educado na mente. Vai aparecer a expressão crescendo na fé. Ou seja, o bom ministro de Jesus Cristo é aquele que ajuda o crente a crescer na fé. 2 Timóteo 1,5, olha o que está escrito. Primeiramente, eu sei, Timóteo, da tua fé, que habitou primeiro na tua... Quem se lembra? Da tua avó, e também na tua mãe. E eu estou certo de que habita em ti. Olha, igreja, e a tua fé não é fingida. Vocês sabem qual é o problema de vocês terem um pregador falso? É que também a tua fé vai ser falsa. E nenhum de vocês querem se consultar com um médico, que você vai se operar, e ele diz assim, deixa eu ver onde é que fica o fígado, para me meter a faca. Você não vai querer. Você só vai querer o melhor. E por que você, quando é pregador, você pode ser o pior pregador, você gosta? Vocês me convidam porque quer, mas o meu jeito é esse. E Deus só me usa assim. E olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui esta noite. Olhe para mim, olha o que Paulo diz. Timóteo, eu sei da tua fé, que não é, diga vocês bem alto para não dizer que sou eu, que não é o quê? Vai, que não é o quê? O que tem de crente aqui que na hora que vem a luta, Jesus, onde é que tu estás? Eu sou dizimista, fé fingida. Jesus, onde é que tu estás que tu não me cura? Fé fingida. A nossa fé com ele tem que ser que nem a fé dos 3 jovens da fornalha ardente de Daniel 3. Se ele livrar, ele é Deus, mas se não livrar, é o mesmo Deus. Quem levanta a mão e glorifica a Deus, pega na mão desse santo aí, pega na mão dele e dela e diga, minha fé é verdadeira. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse ano, pastor, eu fui impactado. A tia Jo esteve lá na igreja
E ela tem um negócio, a tia Jô tem um negócio, que ela faz a gente chorar, faz a gente sorrir, né? Com aquelas coisas dela, acende fogo, bota fogo na Bíblia. Mas o que eu gostei é que ela mostrou um meninozinho em um país aonde o professor pegava um pau e batia nas nádegas do menino, porque ele era cristão. E o pai, quando chegava em casa, pegava a mão e batia na cara do menino, na boca do menino, para ele negar Jesus. E ela contando com muito choro. Esse testemunho dela até hoje não sai da minha mente. Porque prestem atenção uma coisa: a nossa fé é só para ser curada, a nossa fé é só para melhorar a casa, a nossa fé é só para Ele nos abençoar. A fé verdadeira é na alegria, é na dor, é na altura, é na profundidade, é a fé que aguenta. Romanos 8:35, que diremos pois destas coisas? Se Deus é, quem será contra? Aí Paulo diz: nem a altura, nem a profundidade, nem a escassez, nem a perseguição, nem a espada, nem a morte, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Cadê essa fé? A fé verdadeira, cadê? Eita glória, olha para mim aqui, irmãos, olhe para cá. A minha pergunta é: quem nasceu na igreja aqui de Cuiabá? Quem nasceu na igreja de Cuiabá? Quem foi criado aqui com o pastor Sebastião? Deixa eu ver. Quem foi criado pelo pastor Sebastião? Pronto, isso aí, por que eu estou falando criado? Porque não sou eu, foi Paulo que disse. Criado com a sando. Olha, Paulo foi quem criou Timóteo na fé também. Mas só que a mãe dele diz assim, ele diz: primeiramente habitou na tua avó, depois habitou na tua mãe, e agora habita em ti. E eu sei que a tua fé é verdadeira. Olhem para cá para vocês entenderem. Ele diz assim: criado com a palavra da sã doutrina. Diga comigo bem forte: quem é criado pela doutrina? Diga, quem é criado pela doutrina? Diga, igreja, quem é criado pela doutrina? Não, mas só quem tem boca bem forte. Quem é criado pela doutrina? Vamos tremer esse lugar. Quem é criado pela doutrina tem uma fé dura e aguenta tudo. Irmãos, 2 Timóteo 3,10, Paulo diz assim para Timóteo, olha aqui agora. Ele diz agora na segunda carta: tu tens seguido a minha doutrina e tens seguido o meu modo de viver. Olha para cá, doutrina e modo de viver. João Calvino, ele dizia que o obreiro que só tem doutrina e não tem vida é com uma mão que reboca a casa e a outra ele tira o tijolo. Obreiro que tem uma linda pregação, mas ele tem 10 casamentos, não presta para ser pastor. E também para tu, irmão, tem um bocado de irmão que quer pregar evangelho, ele já largou 5 esposas, está pior do que a mulher samaritana, e aí diz que tem um chamado. Olha para mim aqui, tem igreja hoje que só tem, sabe o quê? Só tem a doutrina de fachada, mas quem está pregando ela a vida é toda desmanta. John Stott dizia que se você não tiver doutrina com caráter, a tua doutrina não presta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como é que a minha Bíblia diz: não adulterarás, eu estou pregando e estou adulterando? Como é que a Bíblia diz: não mentirás, eu estou mentindo? Como é que a Bíblia diz: não roubarás, e eu estou roubando? Eu tenho um recado de Deus aqui esta noite. A igreja que vai ficar de pé para o arrebatamento é a igreja que tem a doutrina de Deus na vida. Só quem acredita, pegue a tua Bíblia, levante ela, levante ela, levante ela, levante ela e glorifique a Deus por esta palavra.
Paulo diz: tu tens seguido de perto a minha dor. Mas olha, ele diz: mas o meu modo de viver. E eu pergunto: quem lê na Bíblia Paulo sendo pedófilo? Quem lê na Bíblia Paulo tendo 10 mulheres? Quem lê na Bíblia Paulo comprando fiado e não pagando? Quem lê na Bíblia Paulo covarde? Quem lê na Bíblia Paulo falso? Quem lê na Bíblia Paulo mentiroso? Em 1 Coríntios 11, primeiro ele diz: sede meus imitadores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina, mas o meu modo de viver. Aí ele vai dizendo: Timóteo, além de tu seguir a minha doutrina, tu segue, olha o que ele diz, a minha intenção, tu segue a fé, a longanimidade, olha para cá, a fé, a paciência e o amor. Timóteo enfrentava lutas, Timóteo enfrentava desafios, mas tem uma coisa: Timóteo seguia a doutrina. A minha pergunta é, senhores, como é que a juventude vai viver proclamando, se ela está vendo lá fora uma liderança podre, homens comprometidos com o pecado? Mas eu acredito que ainda no nosso meio tem homens de Deus, de caráter e de doutrina, e que são exemplos para nós. Quer ver o que é doutrina? Tito 2. Você, quando lê no 2, olha o que Paulo diz: os velhos sejam graves, sejam sinceros na fé. As mulheres idosas sejam sinceras. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Isso é doutrina. E ele ainda diz mais: o líder trate as mulheres mais velhas como o quê? Como mãe. Olha como é lindo isso. E aí ele diz: e trate a mocidade, as meninazinhas da igreja, trate elas como o quê? As meninas, como é que é para tratar? Como irmãs. Ou seja, irmão, irmã e mamãe não dá problema. Agora, camarada ruim, meus irmãos. Quando você vê um pregador que o nome da irmã é Maria, e ele chega e a irmã Mary, pode ter cuidado com ele. Estou logo dizendo para vocês: o homem de Deus é sincero. Pai do Senhor, irmã Maria, como é que está, irmã Maria? Tudo bem? Amém, pastor, tudo bem, como é que está? Amém, Pai do Senhor, minha santa. Pai do Senhor, minha santa. É assim. Porque é brasa perto de fogo e queima. Mistura um negócio não. Mistura não. Eu vou dizer uma coisa: só pode viver proclamando a palavra aqueles que têm uma boa fé e uma boa doutrina. Queridos, quando Paulo, olha, observem bem, quando mandaram Barnabé, está lá em Atos 11, 23. Quando mandaram Barnabé, aí diz: o qual, chegando lá e vendo a alegria, exortou a todos que permanecessem na fé e na mesma firmeza. É assim que é homem de Deus. Rejeita as fábulas. Olha para cá. Pregador sincero e que quer continuar pregando a palavra, nesse texto ele tem que fazer 3 coisas: 1, se alimentar da palavra; 2, fugir das heresias e dos debates. Paulo diz: foge, rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te na piedade. Olha para cá. Aqui as fábulas eram os mitos gregos e os mitos judaicos. Mitos gregos e judaicos.
Um obreiro que tem compromisso com a doutrina, ele não vem aqui pregar mitologia, ele não vem aqui pregar fábula. Isso aqui não é lugar de historinha de carochinha. Isso aqui é lugar de doutrina. Isso aqui é lugar de Bíblia. Isso aqui é lugar de palavra de Deus. Pastor, me explique, o dilúvio foi local ou foi universal? O que tu quer com isso? Como é a hierarquia nos anjos? Me explique. Tu nunca foi lá ler o que está na Bíblia, acabou-se a conversa. Pastor, como é que vai ser no céu? Luta para tu entrar lá, que tu nem sabe se vai. É assim ou não é? É tanta besteirinha. Olhe para cá. Deus, olhe para mim aqui. Eu quando comecei a pregar, eu li aquele dicionáriozinho de Aurélio. Eu li ele todinho. Eu pregava quando terminava, as irmãs ficavam até assustadas comigo. As irmãzinhas da igreja. Aí elas diziam, meu Deus, esse irmão aí diz cada palavra. Esta noite eu quero cumprimentar a sacrossanta, a eclésia do Cordeiro, os etéreos de Deus, com a balsâmica paz do eterno que vive nas mansões celestiais. E a minha prédica esta noite, que besteira, prega a Bíblia, deixa de lorota. Aqui não é lugar de fábula, aqui não é lugar de historinha. Paulo diz em 1 Coríntios 2, eu quando fui ter convosco, eu não quis saber de outra coisa, senão de Jesus crucificado. Levanta a tua mão e dá glória, levanta, igreja. Aqui é lugar de pregar Cristo. Quando eu li Valmir, Flávio, José, os 3 volumes dele, aí quando eu vi aquela história do Moisés, que o Moisés pegava a coroa de Faraó e tirava da cabeça e aí jogava, ó Faraó, eu vou fazer assim contigo. Eu achava bonito e eu comecei a pregar isso. Um bocado de coisa do Flávio José, eu comecei a pregar. E eu comecei a entender que eu estava substituindo a Bíblia pelas histórias de Flávio José. Pode ter alguma coisa que eu possa usar? Sim, mas na igreja eu tenho que usar a palavra que dá vida, é a palavra que leva para o céu de glória. Quem acredita, diga glória a Deus. Olha para cá agora, eu vou começar a encerrar. Paulo, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não se assustem, eu nunca vi um homem entender tanto de jogo que nem o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, nas 13 cartas dele, ele fala de boxe. Sabiam? Eita, homem que gostava de jogo. É. Todo jogo ele falava, lá vai, olha para cá, porque agora eu vou chegar aqui, olha para cá. Ele diz assim em 1 Coríntios 9, não como dando soco no ar, ali é boxe. Vocês observam que o que luta boxe, ele fica assim, ó, não é? Ele não dá murro assim, ó, porque quem não sabe entra dando murro. O lutador, ele espera o momento certo para não dar murro no ar. Olha o que Paulo parece que assistia boxe. Outra, ele também gostava de corrida, porque ele dizia, no estádio todo mundo corre, mas só um leva o prêmio. Outra, ele conhecia os exercícios da época. Vamos lá agora. Por que eu estou pegando isso aqui? Pastor Zé, por que o senhor está falando? Porque Paulo está dizendo que é para o pastor, o pregador, exercitar a sua vida só naquilo que presta. Não tem aqueles cantores de ópera que eles puxam lá em cima? Vocês sabiam que se eles tiverem um problema no dedinho do pé, eles não conseguem puxar? Um atleta, se ele tiver, o melhor jogador, se ele tiver algum problema,
uma pequena lesão. Teve uma jogadora que ela teve que passar um ano voltando a todo o treinamento para poder voltar a jogar, porque ela teve uma lesão. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que lá fora, tudo lá fora é perfeito. Tudo lá fora é perfeito. Um jogador, ele pode ganhar o maior dinheiro do mundo, mas ele treina para estar ali. Ele luta para estar ali. E como é que você quer pregar a palavra da vida eterna de qualquer maneira? Como é que você não se esmera para falar a palavra de Deus? Eu não sei quem escolheu essa temática, mas olha, vivendo e proclamando a palavra. Aí Paulo diz assim: o atleta em tudo se domina. Tem obreiro que ele é o seguinte: ele nunca leu nem a Bíblia toda, e ele pega, quando ele vai pregar, ele prepara a mensagem em cima do altar. Aí ele quer ser obreiro, mas como é que a Bíblia diz que tem que ser um bom atleta de Cristo? Eu estava agora, fui pregar numa cidade do Maranhão, e quando cheguei lá, eu fiquei na casa de um velhinho, que eu fiquei até com pena do sistema dele, mas ele é um velhinho muito engraçado e brincalhão. Ele botava comida na minha mesa, ficava com molecagem comigo. Eu disse: esse velho é para frente. Aí quando deu fé, ele olhou para mim e disse: pastor Ziel, esse é o 3º mês do ano, diz quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu disse: não, o senhor está terminando, agora que é o 3º mês do ano. Ele disse: eu já li uma e estou terminando a outra. No 3º mês do ano. Um irmão que não é pastor. Isso aqui é tão sério, gente, que Paulo ele diz assim: o exercício corporal tem pouca vantagem, mas a eusebeia, a piedade, ela tem vantagem para tudo. Paulo ele diz assim: olhe para cá que eu finalizo agora. No verso 9 ele diz, agora eu quero que você levante essa palavra, levante ela assim, levante ela assim. Ele diz: fiel, diga comigo, fiel, fiel é esta palavra. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, não se iluda com quem tem fantasia, não se iluda com os espíritos enganadores, não se iluda com os mestres de demônios. Viva a palavra, porque toda promessa que tem aí dentro, se tu fores fiel, Deus vai cumprir ela no teu ministério. Não largue essa palavra, Timóteo. Essa palavra, ela é fiel, Timóteo. A tua autoridade está nela, Timóteo. Então veja, a segunda coisa aqui é que aquele que quer viver proclamando a palavra, ele tem que saber que a palavra ela é fiel, e ele tem que manter a vida conforme ela. Não mude, meu filho, não mude, minha filha. E para encerrar, vivendo e proclamando a palavra, se você quer ter progresso espiritual, o verso 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Paulo estava dizendo para Timóteo que todo o progresso dele estaria na palavra, todo o sucesso dele estaria na palavra. Assim, olha o que ele diz: se você cuidar desta palavra, pregar ela, se alimentar dela e viver nela e praticar ela, você salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Queridos, não há progresso espiritual sem palavra de Deus. Josué 1:8: não aparta de ti o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Então prudentemente te conduzirás. Salmo 1, 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Querida igreja, se você quer progresso na fé, se você quer progresso espiritual, se você quer progresso na igreja, viva essa palavra. Fique de pé. Eu quero convidar esta noite a pessoa que ouviu a mensagem de Deus, que ouviu a palavra de Deus, quem não é um cristão aqui esta noite, quem não é servo de Jesus aqui esta noite, eu quero convidar você. Tem alguém que nesta noite venha aqui a Cristo, venha a Cristo, que eu quero orar por você para receber a vida eterna. Mas não saia ainda, porque eu tenho algo de Deus para dizer aqui esta noite. Não saiam. Eu vou dizer uma coisa para os senhores e as senhoras. Eu estou com uma preocupação muito grande no meu coração. Tudo que foi destruído lá na Europa e agora está sendo nos Estados Unidos, Alan Pallister diz que vem dos escândalos e do mau procedimento de alguns homens que estão à frente da obra. E quando eu estava meditando nesta palavra, Deus colocou isso no meu coração. Eu vim aqui esta noite também dizer à mocidade, dizer aos pastores que estão na lide do evangelho, na linha de frente. O Senhor está dizendo para nós mantermos a palavra como ela é. Não inventarmos nada. Não se preocupe se você estiver pregando e ninguém não pular. Se você estiver pregando e ninguém não gritar. Se você estiver pregando e ninguém não correr. Jesus não mandou você fazer isso. Ele mandou você semear a palavra. E quem faz ela crescer é a terra que é boa. É a terra que é boa. Vamos dar as mãos juntos aqui. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã. Em nome de Jesus. E se tem a pessoa para aceitar a Cristo, venha. Cuiabá, essa igreja maravilhosa, vai continuar de pé, pregando a mensagem santa da palavra de Deus. Levantem as mãos unidos agora. Unidos agora. Unidos. Nós obreiros aqui também. Em comunhão com Deus. Em comunhão com o outro. Em comunhão com esta igreja. Glória a Deus. Nós estamos unidos. Pois agora eu vou dizer algo para vocês. Os demônios estão vindo aí com uma grande maré de maldade e de ataque contra a igreja. Os enganadores estão vindo aí com uma bomba contra a igreja. Os falsos ensinadores estão vindo aí. Mas também nós temos um recado para eles aqui esta noite. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso escudo e a espada do Espírito. Toma o escudo da fé e a espada do Espírito. E agora eu vou dizer mais. Se vocês estão com as mãos unidas e vocês acreditam no poder da palavra, escute o que eu vou dizer. No meio da pregação, Jesus pode curar de qualquer enfermidade. No meio da pregação, Jesus pode libertar de qualquer mau espírito. No meio da pregação, Jesus pode entregar a palavra profética para você. No meio da pregação, Jesus pode dar a libertação da tua depressão. Solte a mão do teu irmão aí agora e coloque a tua mão na cabeça desse santo. O homem coloca na cabeça do homem, a mulher coloca a mão na cabeça dessa mulher, e você diz
diz para ele, diz para ela: nós acabamos de ouvir a palavra e nós temos autoridade aqui esta noite para mandar toda a enfermidade ir embora agora, para mandar toda a depressão ir embora agora, e milagres de Deus acontecerem aqui esta noite. Deus vai usar irmãos e irmãs, e a palavra de Deus vai continuar viva, 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 viva no meio da igreja. Nós vamos continuar proclamando com vida: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Senhor, confirma esta palavra aqui esta noite, curando vidas aqui agora, libertando vidas pelo teu poder, renovando vidas pelo teu poder, batizando crentes com teu Espírito Santo, realegrando, ó Deus, reavivando, reanimando as vidas que precisam do teu poder e da tua graça. Ser com os teus filhos, em nome de Jesus. Dê um abraço nesse teu irmão, nessa tua irmã, minha santa, e diga para ela: vamos viver a palavra, preservando a doutrina. Diga: vamos viver a palavra, mantendo essa chama viva em nós, e vamos viver a palavra. Ela é quem dá progresso espiritual para as nossas vidas. Deus abençoe, fique na paz.